Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Almir com o canal Língua Portuguesa para Concursos, e hoje eu trago uma questão super recente do momento da gravação dessa videoaula. No último domingo, dia 23 de junho de 2024, Banca Instituto Unifil, do concurso público da Prefeitura Municipal de 1º de maio, tá? Do ano 2024, cargo de professoras, questões de língua portuguesa. Eu achei bem interessante a banca, então, o último domingo, questão super recente, trouxe aqui a prova para vocês, o caderno de provas desse concurso que foi realizado. E aí, olha só, há uma recorrência da Banca Instituto Unifil nas primeiras questões do texto cobrar na interpretação de texto, porém aqui a banca cobrou gramática. Nós temos um texto aqui. Leio o texto para responder as questões. Não vou ler aqui o texto para não cansá-los, tá? Pessoal, o meu PowerPoint aqui do meu notebook, do meu computador, ele inspirou. Eu tentei baixar outras versões aqui e não consegui, tá? Por isso que eu tô gravando hoje pelo celular. Mas vamos lá. Então, o texto que falava do show de Madonna. Nós temos o título do texto aqui, show de Madonna, Rio atrai 1,6 milhão de pessoas, a praia de Copacabana. Só que aí eu tenho a número, depois eu vou ver se eu consigo disponibilizar para vocês em link do Google Drive, tá? O caderno de provas. Então olha só, nós temos um texto um pouquinho grande. A número 1, que é o que interessa pra gente aqui, cobrou gramática. Olha aqui que interessante. A número 1, deixa eu colocar aqui, posicionar para vocês. Vamos lá, olha só. Não sei se vocês vão conseguir visualizar bem, eu acredito que sim. Deixa eu só posicionar aqui. Olha só, nos trechos a seguir foi utilizada a voz passiva. Nas últimas provas da banca, a banca ainda não tinha explorado essa temática, então eu achei interessante que é um conteúdo que você que está estudando língua portuguesa aí para concursos, principalmente da Banca Instituto Unifil, é interessante você dar uma olhadinha na voz passiva, tá? Então, nos trechos a seguir foi utilizada a voz passiva. Aí nós temos o trechinho do texto, né? A operação desses ônibus foi fluida. Na voz passiva, o que nós temos aqui, gente? Ó, na voz passiva, eu tenho o verbo auxiliar e o verbo no adoído. Ó, o verbo aqui no foi fluida. Também foram registradas, olha aqui, ó, voz passiva. A voz passiva. 10 abordagens de orientação a praticantes de esportes aquáticos. E aí outro texto aqui, ó, para o monitoramento do show foram utilizados. Então, na voz passiva, gente, o que nós vamos ter aqui na voz passiva? Ó, nós vamos ter dois verbos, um auxiliar e outro verbo principal aqui, terminação adoído, ida. Um total de 239 câmeras, embora a voz ativa e a voz passiva transmitam a mesma informação geral, não é indiferente usar uma ou outra forma, já que, olha que interessante, a banca aqui explorou do candidato o conhecimento teórico com relação à voz ativa e voz passiva. Para o candidato poder ter acertado isso aqui, ele teria que entender e lembrar o que é voz ativa e voz passiva. Quando a gente fala em voz ativa, eu tenho lá sujeito praticando ação, verbo e o complemento. Por exemplo, Rosa planta flores, no jardim. Voz ativa, eu tenho o sujeito Rosa, né, uma mulher, uma pessoa, por exemplo, que planta flores no jardim. Eu poderia transformar essa oração que eu inventei para vocês agora e colocar de voz ativa para voz passiva. Eu poderia colocar: as flores do jardim são colhidas por Rosa. Então, observam que eu tenho daí foram colhidas, eu tenho dois verbos, um verbo auxiliar e um verbo terminação adoído, verbo no particípio. Então, olha só, a voz ativa é usada para realçar o sujeito quando ele é o paciente. Errado, gente, tá? A letra ela tá errada por conta aqui, ó, tá? Na voz ativa, o sujeito é agente, o sujeito é aquele que pratica ou recebe uma ação. Então, a letra A não é. Na letra B, a voz ativa é usada para realçar o sujeito quando ele é o agente, tá? Voz ativa, nós temos o realce do sujeito como agente, aquele que pratica a ação. A voz passiva é usada para realçar o objeto. Na verdade, ó, o objeto não, tá? Quando ele é o agente, não, tá? Aqui estaria falando do sujeito.
Letra C. A voz ativa é usada para realçar o sujeito quando ele é o agente. Perfeito. Voz ativa, o sujeito é o agente, ou seja, aquele que pratica e recebe ação. Na voz passiva, é usada para realçar o sujeito quando ele é o paciente. Então, na voz passiva, o sujeito ele é o paciente. Então, o gabarito aqui nosso é a letra C, tá? Na letra D, a voz ativa é usada para realçar o sujeito quando ele é o agente, ok, mas a voz passiva é usada para realçar o objeto? Não, para realçar o sujeito quando ele é o paciente. Por isso, o gabarito aqui é a letra C. Na letra E, a voz ativa é usada para realçar o objeto quando ele é o agente? O objeto não, gente, é o sujeito, tá? Então, portanto, o nosso gabarito é a letra C, certo? Se você gostou dessa videoaula, deixe o seu like, o seu comentário na descrição do vídeo, certo? Gente, quem porventura está acompanhando o canal, se tiver alguma desses aplicativos do PowerPoint, para eu poder tentar colocar aqui, vou ver se eu consigo levar o computador para formatar, tá? Por isso que eu estou gravando pelo celular mesmo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Lembrando que a ideia do canal é disseminar conhecimento da língua portuguesa para concursos públicos. Um grande abraço.